Olá, pessoal. Meu nome é Cássio Rolim, sou professor aposentado do Departamento de Economia da UFPR, né. Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse tema aí, a corrida entre educação e tecnologia, e paradigma de análise para a qualidade de ensino e desenvolvimento. Vamos ver se isso daí nos auxilia a entender esses problemas no Brasil. Bom, ah, o tema desta palestra nossa, dessa nossa conversa, né, eu peguei emprestado desses 2 autores aqui, Golden e Katz, de um livro muito importante nesse debate, publicado em 2008, que se chama exatamente A Corrida entre Educação e Tecnologia. Por sua vez, eles também emprestaram esse título de 2 artigos do Jean Timberg, lá de 74, 75. Jean Timberg, vocês conhecem, é um dos primeiros ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, né, e também por muitos considerados um dos pais da econometria. Basicamente, o que o Jean Timberg e também esses autores fazem é tratar da relação entre educação e tecnologia, e também eles incluem no debate os vínculos disso com desigualdade entre pessoas. Desigualdade é um tema que eu não vou me aprofundar aqui com vocês, eu vou me centrar na educação e na tecnologia. Bom, então o que esses autores diziam? Que ali em torno de 1900, os Estados Unidos era o país mais rico e com o maior padrão de vida do mundo. Dizem eles que se na perspectiva econômica a gente podia chamar os Estados Unidos, o século XX, do século americano, nós também podemos chamar esse século como o século do capital humano. E por quê? Porque já na metade do século XIX, os Estados Unidos já tinham iniciado um processo de educação primária em massa. E no início do século XX, a educação secundária em massa também estava muito adiantada. Então, na argumentação desses professores, né, este nível de educação amplo e também com qualidade implicava em grande produtividade, que, por sua vez, permitiu a expansão tecnológica e também implicou em redução das desigualdades. Bom, como é que isso daí acontecia? Diziam eles, ora, a demanda por pessoas educadas era igual à oferta de pessoas educadas, e isso permitiu uma expansão econômica com baixa desigualdades. No entanto, ali mais ou menos por 1980, esse quadro muda, porque a demanda por pessoas educadas torna-se muito maior do que a oferta. E, consequentemente, o salário daquelas pessoas educadas aumenta as desigualdades também. Isso daí está vinculado aqui, na opinião deles, a uma queda na qualidade da educação, que levou a uma queda de produtividade e de competitividade. E o futuro, o que eles dizem? Vai depender de como esta educação e esta tecnologia avançar. Vejam, esta imagem da corrida entre educação e tecnologia, este quadro aqui nos dá uma ideia dele. Vejam, aqui a tecnologia estava na frente da educação. Então, é o que eles chamam do social pain. Já neste outro período aqui, né, mais próximo de nós, a educação, que é o caso dos Estados Unidos já com a educação em massa, a educação estava na frente da tecnologia. Então, por isso, foi um período de grande prosperidade. Já a partir de 80, como eles dizem, não é, a situação se inverteu. Daí a tecnologia passou para frente da educação, e é quando começa a entrar a crise americana.
E o futuro, como eles dizem, vai depender de como essas duas coisas ocorrerem. O livro deles tem quase 500 páginas, vocês não vão encontrar este gráfico daqui. Eu peguei este gráfico de um trabalho da OCDE, que já há décadas vem trabalhando e se preocupando com o futuro, principalmente em termos de mercado de trabalho e, para isso, educação, né? As coisas estão vinculadas, e ela utiliza isso daqui também neste trabalho aqui, que se chama O Futuro da Educação e das Habilidades. Pois bem, de fato, se a gente olhar para esses dois gráficos, a gente vai ver aquilo que eles disseram, né? Em 1900, as demais regiões do mundo, né, grandes regiões do mundo, estavam com um nível de escolaridade, de educação em massa do primário, que era muito pequeno. Isso daí é a partir de 1920, que algumas partes do mundo começam a aumentar e vão chegar em 2000 com praticamente a maioria da população nessa faixa etária, né, com escolaridade. Já no ensino médio, esta coisa vai acontecer no pós-guerra, né? Cresce muito em em algumas das grandes regiões, né? E evolui também bastante. Mas é importante ver essa diferenciação de que como primeira foi a do primário e como é relativamente recente a expansão do ensino médio. Bom, alguns fatos que eu quero lembrar para vocês sobre o Brasil, que são fatos conhecidos, né? Aqui nós vamos pegar a escolaridade no Brasil, pegando as taxas líquidas de matrícula. Taxa líquida de matrícula é quando você vê a quantidade de pessoas em uma determinada nível de escolaridade e divide os matriculados pela população que está naquela faixa etária. Não é? Pois bem, para o ensino fundamental, atualmente é quase 100% dos alunos têm essa escolaridade. No ensino médio, vai para cerca de 70%. É no ensino superior que nós temos um percentual muito baixo, cerca de 20%. E com um problema adicional, que também existe no ensino médio, né? Um grande abandono do ensino superior. Enquanto a OCDE, em média, os países da OCDE, em média, 40% da população tem ensino superior, Canadá, por exemplo, tem 63%, Irlanda e Coreia está na faixa dos 54%, Estados Unidos 50%, o nosso 20% é muito baixo. Um outro grande problema que nós temos é a tal da geração Nini, ou seja, aqueles jovens entre 18 e 24 anos que nem estudam e nem trabalham. No nosso caso, está em torno de 24%. A média da OCDE e da União Europeia está em torno de 15, 14%. Ora, uma parcela tão grande de jovens que não fazem nem uma coisa nem outra, né, é uma porta aberta para serem arregimentados pelo crime. Outra informação também que é conhecida, né, a produtividade da força de trabalho industrial no Brasil está entre as mais baixas do mundo, em grande parte em função da pouca escolaridade que ela tem. O prêmio salarial, que é a relação entre o salário daqueles que têm ensino superior e daqueles que têm ensino médio, na OCDE essa relação é de 1,4. No Brasil, é das mais altas do mundo, é de 2,4. E se no ensino superior a gente estiver considerando pós-graduação, ela vai para 4,5%, o que significa, né, uma demanda muito grande por esse tipo
pessoas formadas e com um grande agravante, que nem sempre a qualidade corresponde a isso. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre qualidade. Além disso, não é apenas um problema de gasto público, não é somente uma questão de dinheiro. O percentual de gasto público total com educação em 2019, os maiores do mundo estavam no Chile e do México, próximo de 17%. Nós vimos logo em seguida com 14%. Na média dos países da OCDE, era 11%. Na Finlândia, que tem um dos sistemas educacionais mais reconhecidos, é 10%. Bom, nada disso daqui é novidade. Está tudo retirei tudo desta literatura aqui, que vocês certamente têm acesso. Então, tendo em conta esses resultados, parece que no Brasil o gasto absoluto com educação é pequeno, porém o gasto proporcional é muito elevado. E, face aos resultados, a gente só pode concluir que está se gastando muito mal esse dinheiro. Vamos ver as avaliações. Comecemos com o ensino primário. Pela primeira vez, o Brasil participou de uma avaliação internacional da capacidade das crianças brasileiras em ler. Este teste internacional aí, o PIRS, é dos mais famosos, foi feito em uma quantidade imensa de países. No Brasil, a amostra pegou quase que todos os estados, né? Chegou a cerca de quase 5.000 alunos no Brasil. Na idade que as crianças estão transitando do aprender a ler para o ler para aprender. Vejam que, assim como o PISA, ele tem aqui os níveis de qualificação, coisa que nós não teremos para o ensino superior, mas logo chegamos lá. Abaixo do básico, que é até 400 pontos, são aquelas crianças que não dominam as habilidades básicas, ou seja, não conseguem ler. Vejam que a média brasileira, por muito pouco superou esse não domina as habilidades básicas. Ficamos com 419, né, em uma categoria que vai até 475. Lá, o acima de 625, o avançado, nenhum país chegou lá, mas tem muitos que estão lá no alto. E quem são esses? Né? Esses que estão lá no alto são os suspeitos de sempre. Singapura, Irlanda, Hong Kong, a Rússia, a Irlanda do Norte, Inglaterra, Finlândia, Estados Unidos, etc. Nós estamos entre os piores. Quem são os nossos vizinhos aqui? Macedônia do Norte, Uzbequistão, Omã, Kosovo, Jordânia, Marrocos, África do Sul. Agora, o mais preocupante é que, além de estarmos muito baixos, e essa coisa, pontinho preto aqui é a média, né? Vejam que à esquerda são os que estão abaixo da média. E vejam, todo isto daqui, toda esta proporção, são os alunos brasileiros que estão naquela situação que não sabem ler, dos abaixo do mínimo. Os melhores alunos brasileiros, que são esses acima da média, e principalmente esses aqui da esfera superior, vocês vejam que muitos deles sequer conseguem atingir a média dos países que estão lá no topo da escala. Então, vejam que é, de fato, uma situação terrivelmente preocupante, né? De 58 países estão acima do Brasil e só 6 estão abaixo de nós. Com o ensino médio, também a situação não é muito diferente. Veja,
Ensino médio vai pegar ali o PISA, né, que é um dos testes internacionais mais estruturados que existe, permite uma ampla comparabilidade internacional. São feitos exames para leitura, matemática e ciências. Agora, não é saber se o cara consegue ler, se ele sabe fazer uma equação e se ele sabe fazer uma experiência química. Mas sim, é ver o grau de habilidade dele em interpretar os textos. É ver o grau de habilidade dele, não só de resolver a equação, mas de saber o que fazer com ela e para que é que ela serve, que tipo de coisas que ela dá resposta. A mesma coisa com ciência. Não é? É fundamentalmente ver se o aluno tem um raciocínio científico. Pois bem, novamente, em leitura, nós estamos ali um pouquinho acima do mínimo, que era 407, nós estamos com 413. A média, no nível 3, a média da OCDE é 487, e os primeiros são Singapura, Macau, Hong Kong. A China é o único país que está lá no nível mais elevado, no nível 4. Em termos de matemática, daí os chineses dão um show. É China, Singapura, Macau, Hong Kong e aqui logo o primeiro aqui do nível 3 é Taiwan. Então, todos esses países é de população chinesa. Então aí não é à toa que eles estão metendo medo aí em muita gente e tem muita gente correndo para bajulá-los, né, achando que com ignorância, mas basta bajular para ter cooperação deles. Mas isso daí já é uma outra conversa. A média da OCDE está 489 e nós estamos lá embaixo também com o nível 384, pouco próximos do nível mais baixo, que é o nível 1. Em ciências não teve jeito, ficamos lá no nível mais baixo mesmo, né? E, em primeiro lugar, está a China e depois Singapura, Macau, Estônia, com a média da OCDE de 489. Então, veja, você estava. E é coerente isto, já que lá no curso, na educação básica, aquela quantidade imensa de crianças não consegue ler, como é que vai ter um bom desempenho já no ensino médio? Né? Também não é possível. É coerente isso daqui. Vamos ver o ensino superior. Para esse daí, não existe uma comparabilidade internacional. A única coisa que a gente conhece parecido com isso são os tais rankings, que também não servem para nada, para a gente ver como é que está a qualidade do ensino entre um país e outro e mesmo entre uma universidade e outra. Na minha opinião, o ranking, a grande utilidade dele, particularmente no Brasil, é para reitor dizer que a sua universidade está na posição A ou na posição B, e às vezes nem sempre é tão meritório assim, mas é a euforia dos reitores quando falam isso daí. Bom, por outro lado, a única coisa que nós temos aqui no Brasil que permite ter uma ideia do resultado do sistema, né, universitário é o ENAD. Vejam bem, vocês podem me dizer que o sistema de avaliação do ensino superior no Brasil é muito sofisticado, porque tem os sinais, o sistema sinais tem isso. É verdade. Tá? Só que vocês perceberam que tanto para o ensino básico como para o ensino médio, eu me centrei no resultado do esforço educacional, ou seja, como é que o aluno sai daquele nível. E a única coisa parecida com isso que nós temos é o ENAD. Com muitas críticas, como nós vamos ver mais para frente, tá? Mas é a única coisa que nós temos. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é parte de um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo, tá?
Ah, e vou mostrar os resultados do ENAD de 2018 para economia. Bom, então vejam vocês o seguinte, eu dividi os resultados, eu peguei aí os microdados, quase 8.000 participantes. Então, dividi em grupos. Primeiro, privada e pública, depois faculdade, universidade, centro universitário, capital, interior e pelas regiões. Bom, a grande maioria dos dados referem-se a universidades. Vejam aqui, 83%. E desses, 64% de universidades públicas. Aqui, o curso de economia ele segue o padrão diferente da tendência geral da universidade brasileira, né? A maior parte é de universidades públicas do que de privadas. Bom, e foi fazer aquele que é o teste clássico para se ver diferença de média, né? Foi pegar a análise de variância. Olha, pessoal, usei o que há de mais moderno e mais avançado, o up-to-date de análise de variância. E aconteceu uma coisa que é praticamente impossível com uma amostra desse tamanho. Ou seja, eu tive que aceitar o H0. Em outras palavras, não há diferença significativa entre o desempenho de um aluno de instituição de ensino superior pública e instituição de ensino superior privada. Eu comecei a estudar isso porque havia chegado à conclusão, um tempo atrás, que a minha defesa da qualidade do ensino da universidade pública tinha muito de preconceito contra a privada, porque eu não tinha, além de algumas informações, alguns insights, mas eu não tinha algo mais concreto quanto a isso. E o resultado é esse, pessoal. Tudo, o estado da arte, considerando algoritmos de variâncias desiguais, tamanhos de amostras iguais, não há jeito, não há diferença significativa entre elas. Aqui há alguma coisa aqui dos outros grupos, quando eu redivido a amostra em outros grupos. Mas, se há diferença estatística significante, a diferença real é ínfima. Isso é a diferença real, o tal lá do effect size, que vai nos dizer isso, que é mais ou menos algo parecido com o R2, né? Mostra que essa diferença é insignificante. Vejam que aqui este gráfico está considerando médias de 34 a 42. Se a gente pegasse de 0 a 100, que é como variam a nota geral do ENAD, né, dos alunos, isso aqui ficava irrelevante. Né? Pois bem, um outro problema que é preocupante é que, a partir de 92, o ensino privado se expandiu tremendamente no Brasil. Hoje ele é 77% das matrículas. Mas, ao mesmo tempo, também se expandiu tremendamente o ensino à distância na rede privada, que hoje é 51%. Resumo da ópera. Se pegarmos hoje um aluno de uma instituição de ensino superior, a probabilidade desse camarada estar fazendo o curso à distância é de mais de 40%. E é mais ainda, uma grande proporção desses que estão com ensino à distância estão fazendo para cursos de formação de professores. Bom, ou seja, aqueles que vão dar aula para as crianças para resolver esse problemão que nós estamos vendo aí. Em princípio, não há nada contra o ensino à distância.
Eu mesmo já fiz vários cursos de ensino à distância, vocês também. Esta nossa conversa está sendo à distância. Mas o problema é como controlar a qualidade quando nem mesmo a qualidade dos cursos presenciais nós conseguimos controlar. Este é o grande dilema e o grande problema que nós temos, mais um problema que nós temos. Bom, até aqui, a gente tem alguns pontos importantes aí para ver. Primeiro, a maioria absoluta desses graduados do Brasil vem de instituições de ensino superior privadas. Mais da metade das matrículas das privadas estão no ensino à distância. Qualidade de ensino superior, qualidade de capital humano, produtividade, tudo isso a gente sabe que está intimamente ligado. E, sendo assim, qualquer política pública no Brasil que tente transformar estas coisas, obrigatoriamente terá que incluir as instituições de ensino privadas. Gostemos ou não, temos que considerar isso. Não podemos falar de melhoria de qualidade da universidade brasileira quando mais de 70%, quase 80% dos alunos de universidades estão nas instituições privadas. E que, como nós vimos, não difere fundamental, não há diferença estatística entre o desempenho de alunos dos dois grupos. E isso daí é de uma maneira bastante ampla. Por exemplo, não é? A obrigatoriedade, alguém para ser reitor de uma universidade pública no Brasil, no mínimo, tem que ser doutor. Tem que ter outras habilidades, mas no mínimo tem que ser doutor. Ora, é exigir a mesma coisa daquela pessoa que vai ser reitor de uma universidade privada. O dono dela pode ser analfabeto. Agora, aquele que cuida da parte acadêmica, você tem que ter a mesma qualificação que um reitor de universidade pública. Tem que ser doutor também, não é possível ser de maneira diferente. Não é? Rigor também em questões éticas. Por exemplo, será que se esses alunos de uma faculdade de medicina privada, que criaram esses problemas que estão na imprensa, aí, se eles fossem de uma universidade pública, será que esses alunos teriam sido punidos e expulsos, como parece que não vai acontecer nas universidades privadas? Então, esse tipo de coisa teria que ser igual. Inclusive, se vão receber dinheiro público, tem que ter um comportamento igual também. Bom, indo em frente, o que fazer para o futuro? Eu gosto muito dessa frase de que prepara o futuro quem decide hoje. E por que esse negócio é importante nesse assunto? Porque qualquer ação tomada hoje, ela só vai ter repercussão no médio e no longo prazo. Né? E falando do médio e do longo prazo, né, aqui nós temos neste quadro uma informação que é muito preocupante. Isto aqui eu também tirei aí do projeto da OCDE, o Futuro da Educação e das Habilidades 2030, né, onde se vê qual é o tipo de atividades que se requer para os trabalhadores ao longo do tempo. Bom, vejam que de 60 para 2009. Vejam que aquelas que estão em expansão são aquelas atividades analíticas não rotineiras e de habilidades interpessoais também não rotineiras. Né? Rotineiras manuais, não rotineiras manuais e cognitivas, elas estão todas aqui sendo diminuindo. A grande demanda é por este tipo de habilidades.
E o que é pior ainda, e é o que pôs muito mais pressão nesse debate, e no nosso caso, então, é desesperador, é que neste trabalho lá da OCDE, o pessoal está vendo que a inteligência artificial está correndo muito rápido e que mais alguns anos, e esse mais alguns anos é menos de 5 anos, ela vai conseguir ter habilidades, inclusive de leituras, muito maiores do que tem. Então, fica cada vez mais dramática esta necessidade de qualificação e de transformação da força de trabalho. Então, eles chegaram nesse trabalho à conclusão de que há 3 diferentes tipos de habilidades, né, necessárias para o futuro. Primeiro, o grupo das cognitivas e metacognitivas, né. Bom, então, o que está aí? Pensamento crítico, pensamento criativo, aprender a aprender, autossuficiência, etc. Pensamento crítico e pensamento criativo são coisas que várias universidades europeias estão num projeto paralelo, trabalhando junto com a OCDE, para ver como é que elas introduzem e reformulam os seus currículos com essas 2 temáticas. Do nível social e emocional, né, esse tipo de habilidades, empatia, autoconsciência, responsabilidade, autoeficácia, ser colaborativo, respeito pelos outros, tudo isso daí é que muita gente acha que são questões pessoais, tudo isso se sabe hoje que é possível aprender na escola. Por exemplo, né, coisas que nós sempre fazemos aí, trabalhos em grupo. O que geralmente acontece? Os alunos têm, uma reação muito contrária a fazerem grupos novos para trabalhar. Eu, quando era professor, eu chegava e eu mesmo fazia os grupos. Então, quando o pessoal vinha reclamar que trabalhava há tantos anos com não sei quem, que o cara era vizinho, eu falei: "Não, é eu que faço isso exatamente para vocês se misturarem". E alguns até diziam: "Pô, mas eu não me dou bem com fulano". Eu falei: "Olha, meu caro, a vida real é assim, a gente não consegue escolher aqueles que vão ser os nossos colegas de trabalho, então tem que aprender a conviver com pessoas diferentes, e a melhor maneira é começar aqui na escola". Então, sobre isso, pessoal, isso também é um outro problema, como é que se coloca isso em um currículo? Né? E, principalmente, como é que faz com que um professor, com a nossa formação, também se abra para esse tipo de coisa, considere que isso daí é importante. E outros são práticas, habilidades práticas e físicas, por exemplo, saber usar computador, saber usar esta tecnologia de comunicação à distância, né? Artes e música, porque várias pesquisas chegaram à conclusão de que elas são importantes, porque ajudam também lá no conhecimento cognitivo. E com a pressão, o grande desafio da inteligência artificial aí sobre nós, né. Nós consigamos tendemos a achar que um diploma é como uma Ferrari Testarossa, e de fato, vejam que máquina fantástica. Tudo que a gente sonha quando luta para ter um diploma é equivalente a ser uma Ferrari. No entanto, nós não nos esquecemos que um diploma sem conteúdo é uma Ferrari sem motor, sem pneus, e é uma carroça que não nos leva a parte alguma, né. Sendo assim, eu peguei alguns temas, alguns deles são tabus, para a gente poder conversar. Primeiro é o que priorizar nas ações. Bom, tendo em conta que o que deveria ser feito é diferente daquilo que é possível fazer, né, sobre qualquer aspecto que a gente possa ver.
sobre a qualidade de professor, sobre quantidade de dinheiro, equipamentos, etc, etc, né. O que deveria ser feito é fantástico, agora, o que é possível com as restrições é que é o problema. Então, a meu ver, aqui, a dúvida, a prioridade é leitura e matemática, e centrada na qualidade do aprendizado, não é só ler tantos livros e fazer tantas equações, é a qualidade desse aprendizado. Da mesma forma também, não podemos ficar sempre achando que basta pôr mais dinheiro, né. Não, isso aí não vai resolver, vai ser mais do mesmo, vai ser mais desperdício. Então aqui é fundamental uma reforma curricular, mas principalmente uma pedagógica, em que se altere a maneira, a relação entre os professores e os alunos, né. Para isso é preciso uma avaliação eficaz em todos os níveis, centrado nos resultados, tendo em conta as habilidades dos formandos e buscando uma comparabilidade internacional. Bom, é muito daquilo que é uma tarefa enorme para todos que trabalham sobre isso e que estudam questões educacionais, é avaliar entre as várias novidades e métodos que existem, as que funcionam e as que não funcionam. Não se esqueçam que o Prêmio Nobel de Economia de 2019, quem recebeu foram 3 economistas do MIT, um deles indiano, a outra uma francesa e um terceiro americano, e que a temática de trabalho deles era pobreza, era avaliação de programas de pobreza, aquilo que funcionava, o que não funcionava. Por exemplo, coisas aparentemente banais, né, sobre o que é mais eficaz, distribuir rede mosquiteiro para o pessoal se livrar de malária, ou vender esses mosquiteiros a um preço bem baixo. Bom, chegaram lá, fizeram um estudo econométrico, a microeconometria, e chegaram a uma determinada conclusão. Ora, a mesma coisa nós precisamos fazer com esses nossos estudos pedagógicos, não é? Não tem como. É investir em tecnologia e colocar a ciência a serviço da resolução dos problemas. Outra questão é sobre o ensino superior, se é um bem semipúblico ou se é um bem privado. Isso é importante porque, dependendo dessa resposta, a gente vai saber também como que ele vai ser financiado. Sobre esse assunto, a tese de doutoramento do professor Rogério Duenhas tem um monte de informação, os interessados trabalhem lá. A reformulação do ENAD, né? Bom, aqui tem um trabalho fantástico feito também pela OCDE, o INEP contratou o CDE para fazer esse trabalho, para avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil, mas esse trabalho deu azar de ficar pronto alguns meses antes da tomada de posse do governo Bolsonaro, que foi um período que sabemos que o MEC e o INEP entraram em grande turbulência. Provavelmente, o que aconteceu é que esse trabalho não foi lido, deve estar em alguma gaveta, e que a atual administração muito provavelmente vai pedir um novo trabalho de avaliação do sistema. Com relação ao CDE, eu quero falar alguma coisa para vocês, foi bom lembrar disso, que ela é muito mal interpretada, muito mal vista no Brasil, porque há um grupo muito grande de pessoas que acha que a OCDE é um clube dos países ricos, que é
um veículo de propagação da ideologia capitalista e outros que tais. A OCDE não passa de um grande centro de pesquisa e de um fantástico centro de pesquisa, porque como tem pessoas do mundo inteiro, de mais de 50 países, entre filiados e associados, né, e parceiros, tem o melhor do mundo, da inteligência do mundo à sua disposição. E junta essas pessoas e fazem trabalhos fantásticos e com uma grande vantagem que nós não temos. O conhecimento para eles é algo que vai sendo acumulado. A cada trabalho que eles fazem, chegam a determinadas conclusões e o próximo trabalho é a partir daquelas conclusões e os futuros também desses novos trabalhos vêm dessas conclusões. Ou seja, ao contrário de nós, que vivemos repetindo trabalhos atrás de trabalhos, sem nunca irmos a fundo nas conclusões desses trabalhos, eles têm essa metodologia aí. Na reforma curricular e pedagógica, tem alguns pontos que são importantes, né? Ouvir os outros. Eu participei de mais de 8 comissões de mudança do currículo do curso de economia. Nunca ouvimos ninguém de fora. E sempre terminava da mesma maneira: mais carga horária e mais disciplinas. Ou seja, mais do mesmo. Nunca discutimos aquele que é o sistema pedagógico mais usado e o mais considerado o mais moderno do mundo, que é o Problem-Based Learning. Soft skills dentro dos currículos, isso nunca nos passou pela cabeça, mas cada vez mais isso parece ser importante de ficar. Um outro tema é a terceira missão da universidade, que é a inserção de fato da universidade na comunidade, a cooperação e vice-versa. Eu e o professor Maurício Serra, provavelmente, fomos os primeiros que começamos a trabalhar com isso no Brasil. Eu confesso a vocês que eu sou cético com relação a isso. Cético por quê? Eu não acredito que a universidade brasileira tenha, de fato, a intenção de servir a comunidade, de se inserir, de trabalhar tentando resolver os problemas da comunidade. Vários exemplos me dizem disso, né? Vários trabalhos já feitos também apontaram para isso. É muito mais fácil, eu tenho visto muito mais casos da comunidade evoluir e da comunidade tentar influenciar a universidade do que o oposto. A comunidade está muito mais disposta do que a própria universidade nessa cooperação. E eu queria terminar desse tema sugerindo, principalmente para os mais jovens, aí, a fazer uma pós-graduação em economia de educação ou em economia do ensino superior fora do Brasil. Fora do Brasil pelo seguinte: nós aqui não temos nenhum curso de pós-graduação que seja especializado nisso. Além disso, todos nós que trabalhamos com isso aqui no Brasil chegamos a esse tema por caminhos diferentes, né? Partir da economia, eu, por exemplo, a partir da economia regional, para ver as funções, para ver o tema da educação no desenvolvimento regional, foi como eu fui chegando a isso. Outros chegaram via macroeconomia, viram lá o modelo do Homer, os textos do Homer na macroeconomia, da tecnologia, chegaram nisso. Outros vieram de recursos humanos, chegaram a isso. Então, foi um caminho muito difícil o que nós chegamos. Descobrir os textos básicos, a gente compreender o teor do debate.
Enquanto quem faz esse curso de economia da educação, economia do ensino superior, ele já é formado lendo esses textos, então ele já parte do conhecimento desses textos. Seria como dizer, já parte de onde nós chegamos, né. Tem muitos no mundo. Eu gosto muito dos cursos que são feitos na Holanda, né, particularmente na Universidade de Twente, onde tem um centro de altíssima qualidade, de muito prestígio, o tal do CHETS, e outro da Universidade de Maastricht, que também tem uma qualidade fantástica, mas existem outros por aí também. Finalmente, se vocês me perguntassem qual é a minha única prioridade naquela de se for para uma ilha deserta, que livro você livraria ou que disco você livraria, posto frente a uma questão hipotética como essa, se bastasse uma prioridade, eu diria leitura. E leitura a aprofundada na interpretação, porque se o camarada não consegue interpretar o que está lendo, ele nunca vai aprender matemática, nunca vai aprender química, nunca vai aprender nada, nenhuma outra língua, não vai aprender história, não vai aprender geografia, não vai aprender nada. Eu faço um desafio a vocês. Eu sei que seus filhos, todos devem ter sido educados nas melhores escolas do Brasil. Se vocês tiverem um filho aí na faixa aí dos 14, 15 anos, que é aquele que vai para o PISA, peçam para ele explicar para vocês esses versinhos aqui do Manuel Bandeira. Atirei um limão doce na janela do meu bem. Quando as mulheres não amam, que sono as mulheres têm. Peço para eles explicarem. O que o Manuel Bandeira queria dizer com isso daí? Garanto que vocês vão ter muita surpresa sobre isso. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Agradeço a gentileza e o tempo e a atenção de vocês. Muito obrigado e até uma próxima vez.